Suave, né, mano? Vamos lá, pessoal. Vamos colocando, tá? Já podem colocar no chat a chamada, a frequência, tá? De vocês. Enquanto isso, eu vou apresentando uma tela e eu vou dizendo o que a gente tem para hoje, tá? A gente tem, no caso, a correção. E a gente vai continuar com algumas atividades do livro, tá? Mas a correção vai ser comentada da aula passada. E que, né, só lembrar que muita gente ainda não me entregou. Que, né, o que é que tá acontecendo? Né? Dessa vez, foram bem poucos que me entregaram. Fui dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Eu recebi aqui do Patrício, da Gisele, Ingrid, Joana, Júlia, Laura, Lívia, Maria Lúcia, Sara e Ítalo. Cadê o resto, hein, pessoal? E olha que o prazo fechou, mas eu posso reabrir. Eu posso deixar o prazo aberto de novo, tá? Para quem não entregou ainda. Pronto, vai aparecer a tela para vocês. Então, vamos lá, né? Vamos começar a correção. Vocês sabem que a página, né, na página 32, então todo mundo aí vai pegando o livro, na página 32 que a gente vai corrigir, tá? Corrigir comentando. Pronto, vamos lá. A primeira questão, em tese, a gente sabia o que tinha que fazer, porque a gente precisava, né, encontrar qual a condicional correta para a gente preencher esses espaços, né? A gente fez a 1 em sala, que no caso, a questão 1 é a letra C, né? Eu vi que eu recebi a atividade, alguns marcaram B, tá? Mas é a letra C, e a gente viu isso na aula passada. A 2 também a gente fez em sala, só confirmando, a 2 é a letra D, e agora a gente vai para 3, tá? Vamos lá, a 3 diz o seguinte: If you, tracinho, we shall miss the train. Para começar, vamos só colocando aí no chat. O que é que vocês foram marcando? Pra gente saber. Ó, muita gente marcou A. De fato, não fugiu muito. A maioria foi A mesmo, tá? Que, inclusive, o que talvez possa ter causado confusão em vocês, esse shall, né? Porque shall a gente não viu. Esse shall que tá aparecendo, né? We shall, ele é um verbo modal. Ok? Tá lá no capítulo 5. Mas o que a gente pode antecipar sobre ele é que esse shall, ele é equivalente ao will. Então, o shall também fala do futuro. A diferença é que esse... Pronto, João. A diferença é que esse shall, ele é tipo um futuro arcaico. Como assim? Antigamente, isso é do português antigo, tá? Quando você ia fazer uma coisa no futuro, as pessoas diziam assim, eu hei de estudar, né? Deixa eu até colocar aqui no chat, só para... É muito comum essa forma que você vai achar na literatura antiga, você vai achar muito. Eu hei de estudar, ou eu hei de cantar, eu hei de fazer alguma coisa. É como se esse shall, aí da questão, fosse equivalente a esse hei do português, tá? Que no caso fica I shall. Esse I shall, literalmente, é eu hei de alguma coisa, tá? Pronto, isso aqui é só a única coisa que poderia ter te confundido, né? De fato, nessa questão era a presença do shall. Mas vocês marcaram a opção correta, né? Porque a gente sabe que a oração condicional, ela tá no... A oração principal, ela tá no futuro. Então, no caso, a oração condicional, ela tem que estar no presente. Então, a gente já descartaria a letra B, que tem o ED, então não teria como ser, porque o ED indica passado. A gente descartaria a C, que a C também tem o did, e o did é o auxiliar do passado. A gente descartaria a letra E, né, que tem o doesn't. A gente aprendeu no presente simples que esse doesn't a gente usa na terceira pessoa, então também descarta. Ficaria só entre A e D. Mas pelo sentido, a letra A se encaixa melhor, porque a gente traduziria assim, né? Se você não se apressar, nós havemos, vamos dizer assim, de perder o trem, como fosse isso, nós iremos perder o trem. Então isso aí, tá certo, tá? Letra A mesmo. A 4 diz o seguinte: If his father were richer, he, tracinho, to have a car. Essa aí foi o que vocês marcaram. B. Ó, essa ficou um pouquinho dividida. Eu vi B. Só o Ítalo. Eu vi A, ó, tem A, tem B. Foi um pouquinho misturado. A. Pronto, nós vamos comentar, né? Vamos comentar isso aqui. Como está aparecendo na tela de vocês, eu deixei só aquele resumo, né, que a gente sabia das três condicionais.
Se a gente for analisar a primeira oração, né, que é a que tem o with, a gente está vendo que ela está no passado simples. Né? Esse were, ele indica passado. Se a gente for olhar aqui nas condicionais, a condicional que vai ter o passado na oração principal é, no caso, a condicional número 2. Condicional número 2. Então, a outra vai ter o would. Então, a gente já pode ir logo descartando algumas. A gente descarta a letra E, que não tem would. A gente descarta a D, que também não tem would. E a gente descarta a C. Então, só poderia estar entre A e B. As duas têm would, ou seja, as duas estão no tempo verbal correto. As duas estão no futuro do pretérito. A escolha iria pelo sentido mesmo. Qual que faria mais sentido? Porque a tradução da letra A é o seguinte: seria permitido. Essa é a tradução da opção A. E a tradução da B é permitiria. Aí você teria que ir no contexto e ver no contexto qual das duas se encaixaria melhor. No caso, a frase é a seguinte: se seu pai fosse mais, se o pai dele fosse mais rico, ele seria permitido ter um carro ou ele permitiria ter um carro? Em termos de sentido, a letra A se encaixa melhor. Né? Ele seria permitido, ou seja, seria possível ele ter um carro. Então, só por questão de tradução, a letra A faz mais sentido. Que se fosse a B, ficaria assim: se o pai dele fosse mais rico, ele permitiria ter um carro, mas não está dizendo a quem. Não é ele não permitiria a ele ter um carro. Não faria sentido a letra B. Então, no caso, quem marcou a letra A, eu acho que foi a maioria, acertou, tá? Pronto, a gente tem a 5. Diz o seguinte: if I had more time, I, tracinho, the south this summer. E aí, o que foi que vocês marcaram? Na 5. Ítalo D. Joana D. Patrício E. D. Ficou bem dividido, né? D e E. Pois vamos lá, vamos explicar isso aqui. Pronto. A gente tem a nossa primeira oração, que tem o seguinte: if I had more time. A gente percebe que ela é a oração condicional, porque tem o if, então ela é a condicional. A gente percebe pelo had. Ô, João, é da página 32. Foi para casa, tá, João? Na página 32 eu já estou na 5. Pronto, vamos lá. A gente tem assim, if I had, esse had, pelo que a gente já viu, o had é o passado simples do verbo have, que é o verbo ter. Então, a primeira informação que a gente sabe que a oração condicional está no passado simples. Essas três condicionais que a gente está vendo aqui no slide. Aqui tem o passado simples na oração condicional, é a segunda condicional. Aqui, a oração condicional, simple past. Então, pela lógica, a oração principal, que é a seguinte, tem que ter o would mais o verbo, que é o tempo do futuro do pretérito. Então, não teria como ser a letra D, porque a letra D tem o will. O will a gente usa só na primeira condicional, mas a gente vê que essa aqui se trata de uma questão de segunda condicional. Então, a gente descarta a letra A, pode descartar a B, descarta a C e a D também. Caso a opção correta é a letra E, né, que no caso foi a que a maioria tiver. Então, Ítalo, deixa eu ver. Se eu tivesse mais tempo, eu visitaria o sul nesse verão. Aqui a tradução é o seguinte: se eu tivesse mesmo, tá? Porque está no passado had. Se eu tivesse mais tempo, eu visitaria o sul, digamos, nesse verão. Então, é se eu tivesse, tá? Se fosse para escrever se eu tiver, o have teria que estar no presente. Seria if I have. Só que aqui é if I had. Lembra que o had é o passado de have, tá? Então tá certo. Se eu tivesse mais tempo, eu visitaria o sul esse verão. É isso aí, para quem fez, quem marcou a letra E, tá certíssimo, pessoal. Então, pronto, atividade corrigida. Alguma dúvida, algum comentário? Porque eu vou tirar aqui a apresentação, pra gente continuar. Não, né? Então, vamos lá. Então, como a gente já continuou, a gente já fez a correção, a gente vai passar para a página seguinte, né? A gente vai para a página 33, tá bom? O que a gente tem? Uma atividade de suplemento, que é uma atividade básica de interpretação sobre o tema discutido no capítulo. E começa assim, lá nesse tópico, a gente tem o primeiro tópico, Speak Up. Que no caso a gente não vai precisar fazê-lo aqui, a gente vai só lê-lo e traduzir para a gente entender. Mas não é interessante a gente fazer aqui, tá? E diz o seguinte:
Com as imagens da sessão de escuta, lembra, a sessão de listening, a gente viu que é lá da página 30, da página 30 mesmo, que a gente viu nas primeiras aulas, a gente tinha uma sessãozinha de listening, né, que a gente tinha vários problemas sociais, a gente viu que era unemployment, que era desemprego, violência, hunger, poverty, a gente discutiu esses vários problemas, né, a tradução desses problemas, né. Essa questão pede o seguinte, para que você use aquele vocabulário daquela sessão e você construa frases utilizando as condicionais. Você escolhe a condicional que você quer utilizar. Essa eu vou deixar para casa, tá? Eu vou só explicar como funciona e vou deixar ela para a próxima semana. Eu acho que é melhor você fazer em casa com mais calma. Mas lá embaixo ele dá o seguinte exemplo, né? Abaixo dessa imagem diz o seguinte: If I were a president, I would diminish the poverty in my country. A gente traduz como: se eu fosse um presidente, eu diminuiria ou eu baniria a pobreza do meu país. Ou seja, é nesse modelo de frase que você vai fazer. Você vai pegar aqueles problemas sociais que a gente viu na página 30 e você vai construir frases nas condicionais com aqueles problemas, tá? O mesmo jeito que tem esse cartaz escrito Stop Racism, também é um exemplo que você pode seguir. No caso, o exemplo diz o seguinte: If we had loved each other more, we wouldn't have killed so many black people. Vocês traduzindo, se eu tivesse amado mais uns aos outros, se nós tivéssemos amado mais uns aos outros, nós não teríamos matado tantas pessoas negras. Isso aí. Então, você pegou a ideia, né? Pois é, Ítalo, eu fiquei pensando, tá? Foi bem curioso, que tem muito a ver com o tema do capítulo, que falava sobre desigualdade. A gente até discutiu no começo do capítulo que um dos grandes problemas americanos da desigualdade era justamente a desigualdade racial. A gente comentou que era o grande problema da cultura americana, né? Esse problema tanto com os negros, quanto também com os judeus. Aí, coincidentemente, né, algumas semanas atrás, a gente teve a notícia, né, que rolou o mundo, que está gerando protestos, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né, da morte lá do George Floyd, né? Inclusive, não é coincidência, né? Existe essa questão, é por isso que o livro trouxe essa questão racial, e é bom a gente discutir ela dentro do contexto dos países que falam inglês, porque os Estados Unidos é o grande expoente desses problemas. A grande parte dos grupos políticos racistas que foram surgindo são americanos, cara. Então eles exportam muito isso, né? No caso, a própria Ku Klux Klan era racista, né? Exatamente, já existe há muito tempo. E uma prova disso, agora uma prova um pouquinho mais leve, é um seriado que vocês, não sei se vocês assistiram, né? Que é Todo Mundo Odeia o Chris. Vocês já viram? Não é possível, vocês já assistiram. Todo Mundo Odeia o Chris. Já, pronto. E me fez lembrar uma coisa muito interessante, porque o seriado, ele é de comédia, né, ele tá ali pra ser engraçado, mas quando tu para pra pensar nos episódios, tu vai reassistindo os episódios, tu vai vendo as falas do Chris, os acontecimentos, tu vai vendo que por trás da piada, por trás da brincadeira, eles estão falando uma coisa muito séria, né? Eu lembrei de um episódio, espero que vocês lembrem, né, que é um episódio onde o Chris e o Drew, eles decidem fugir de casa, porque eles querem pegar um autógrafo de um jogador de hóquei. Não sei se vocês lembram. Aí eles fogem de casa, né? Aí os pais deles ficam preocupados, ninguém vê ele na escola. Aí os pais vão ligar para a polícia, né? Para falar do sumiço de duas pessoas, de dois garotos. Aí lá vai no telefone e diz: eu quero relatar o sumiço de duas crianças. Aí o policial pede, né? Descreva essas crianças. Aí ele diz: negro. Aí o policial, desculpa, ele ligou errado. Aí desliga na mesma hora. Ou seja, para mostrar a desvalorização, né, do poder público, de fato. Exatamente, cara. Tinha muita, nessa cena, tinha muita crítica social, as pessoas às vezes não pegaram. E o engraçado é que depois que os pais do Chris, né, tentam encontrar ele e tentam de todas as formas, só que dá errado, o que é que eles fazem depois? Aí a Rochelle, né, que é a mãe do Chris, ela vai e liga de novo para a polícia, né? É a cartada final, ela liga para a polícia e diz: queremos relatar o sumiço de dois garotos. Aí o policial vai e diz: descreva esses garotos, brancos ou negros? Aí ela fala: brancos. Aí instantaneamente a porta bate, aí o policial abre e diz: olha, foi daqui que sumiu dois garotos brancos. Ou seja, o atendimento da polícia foi instantâneo, né, quando se tratava de brancos. Então, olha que cena, essa cena do Todo Mundo Odeia o Chris, ela é perfeita, cara. Ela falou muito do que a gente tá vivendo e a gente nem percebeu. Em várias outras cenas, se tu for assistindo, o Chris constantemente fala sobre
aquele negócio de ser negro em Bed-Stuy, né? Que quando é um branco roubando, um branco num carro, a polícia não faz nada. Aí quando é um negro, a polícia aborda, bota no chão, né? Então, pra gente ver, né? Como é bom a gente ter essas referências. Então vamos lá, vamos para frente. Então isso vocês entenderam, isso aqui fica para casa, tá? Você vai escolher daqueles problemas, os problemas sociais que estão lá na página 30. Eu vou também colocar em detalhes, tá? No Google Sala de Aula. E você vai construir, usando as condicionais que a gente aprendeu, você vai construir frases, pelo menos, eu vou colocar lá uma recomendação, vou pelo menos 2 de cada. Eu acho que tá bom. Para uma semana inteira para você fazer, dá tempo. Pronto. E o que a gente queria fazer mesmo era esse suplemento. Se trata, na verdade, de uma questão também de interpretação. A gente já viu a parte da gramática, a gente já estudou a gramática, eu já postei os slides da gramática, e a gente vai resolver esse suplemento aqui em sala, que também tem a ver, obviamente, com o tema do capítulo, que é desigualdade, tá? E questões sociais. Então, vamos lá. Claro, não precisa nem dizer que eu quero a participação de vocês, e eu vou ajudando vocês no vocabulário que for difícil, né? Nas palavras difíceis. Mas vamos lá, o suplemento diz o seguinte. In order to learn more about wording people, match the vocabulary below with the respective meaning, que significa em português o seguinte, no intuito, né, de aprender mais sobre alertar as pessoas, marque o vocabulário abaixo com seus respectivos significados. Então aqui a gente já sabe, a gente tem aqui na coluna que tem as letras, né, A, B, C, D, E, F, a gente tem o nome dos problemas sociais que a gente viu na página 30, né, são os mesmos, inclusive, e a gente vai fazer só uma conexão, a gente vai ligar um com o outro. No caso primeiro, né, illiteracy, a gente pode até traduzir aqui, se você não fez a tradução naquela aula, eu recomendo que você faça agora, tá? A letra A, né, illiteracy, significa analfabetismo. Você pode escrever illiteracy, analfabetismo. Aí a letra B é corruption, daí nem precisa, né? Corruption é corrupção. A letra C, starvation, tá? Starvation é um outro termo para fome, tá? A gente pode falar de fome tanto hunger como starvation. Inclusive, eu queria até fazer uma observação, porque existem duas formas de você falar que tá com fome. Isso aqui talvez sirva para o seu dia a dia, tá? Geralmente em inglês, para falar que eles sentem fome, eles falam assim, I am hungry, né? Eu estou faminto. Agora, se você estiver com muita fome, existe um verbo em inglês, que é o verbo starve, que é o verbo específico para muita fome. Então, eu deixo aqui, muita fome. Starve. Então, quando você quer dizer que você está morrendo de fome, geralmente você pode dizer I am starving. I am starving. Então, existem em inglês 2 formas de falar que você está com fome. Se for uma fome normal, I'm hungry, tá? Se for muita fome, de miséria mesmo, sabe? Você está quase morrendo de fome. Você fala I am starving, tá? É por isso que na letra C tem starvation, né? Que a gente pode traduzir como fome também, tá? A letra D, a gente tem bully, né? Nem precisa traduzir também. Bully, a gente lembra de bullying, né, que a gente já sabe o que é. Toda aquela intimidação, a gente vê principalmente nas escolas, né? Então a gente já sabe do que se trata. A letra E fala prejudice, tá? Prejudice é preconceito. Em termos gerais, tá? Preconceito. E a F é homofobia, tá? A escrita é parecida, mas a sílaba tônica é lá no O, tá? Homofobia, tá? Não homofobia, igual em português. Então, vamos lá. Vamos lá aos pouquinhos, vamos fazer a ligação, né? Esse primeiro espacinho, em branco, diz o seguinte. A suffering or death caused by having nothing to eat or not enough to eat. Vamos lá, vou ajudar vocês com as palavras difíceis. Essa primeira palavra, suffering, quer dizer sofrimento. Sofrimento. Suffering. A gente tem, acho que o resto nem precisa. Death, vocês sabem que é morte, mas eu vou deixar, tá? Morte. Próxima palavra difícil. Eat. Não vou colocar isso, vou colocar enough. Talvez vocês não tenham ouvido, que quer dizer suficiente. Pronto, com essas palavras, como é que a gente consegue deduzir o que está querendo dizer aí? Aí, qual opção a gente marca aí nesse espaço? Isso aí, Ítalo. Um sofrimento ou morte causada por ter nada para comer ou não ter o suficiente para comer. É isso aí.
Que no caso a gente pode fazer ligação com starvation, que é fome. Então é isso aí, tá? A primeira opção é C. Isso, exatamente. É a C, tá, Gisele? Certíssimo, Ítalo também. Vamos lá. O segundo espaço diz o seguinte: the state of not knowing how to read or write. Essa aqui talvez, eu nem vou traduzir essa, tá? Vou deixar para vocês. Qualquer coisa, se tiver muito difícil, eu traduzo algumas palavras, mas essa eu acho que dá para responder, tá? The state of not knowing how to read or write. Letra A, isso aí, Sara. A, certíssimo. Tá? Porque é o estado de não saber como escrever, como ler e escrever, né? Caso read é o verbo ler e write é o verbo escrever. Vou até deixar no chat de qualquer jeito, tá? Pelo menos essas duas palavrinhas. Read é o verbo ler e write é escrever. Bom, read, ler, write, escrever. Então, isso aí. Então, a sequência até agora está C e A. A próxima diz o seguinte: irrational fear of, aversion to or discrimination against homosexuality. Essa também tá bem fácil. Isso é medo irracional, aversão ou discriminação contra a homossexualidade. É isso aí, Ítalo. Então, certíssimo. Letra F. Pronto, vamos para a próxima. Então, a sequência até agora, C, A, F. A próxima diz o seguinte: dishonest or illegal behavior, especially by powerful people. Né? Então, o que, é que a gente pode colocar? Essa primeira palavra dá para ver que é desonesto. A palavra behavior quer dizer comportamento. E powerful quer dizer poderoso. Powerful. Vamos lá, né? Todo marcou B, B. É isso aí, tá? Então, é um comportamento desonesto ou ilegal, especialmente por powerful people, né? Pessoas poderosas. Exatamente, especialmente por pessoas, no caso, né? Por pessoas poderosas, que no caso é corrupção, né? Sobretudo política, né? Então é isso aí, certíssimo, tá? Letra B mesmo. Fala o seguinte: an unfair feeling of dislike of a person or group because of race, sex, religion, etc. Então, vê, unfair, a gente sabe que é injusto, né? Você pode até adicionar, né, para o seu vocabulário. Isso aí. Mas tá certo, vocês responderam certo. Tô colocando as palavras ainda e vocês responderam. Mas tá certíssimo. Dislike, não precisa nem dizer o que é dislike, né? Dislike é não gostar, ou desgostar, né? Desgosto. Então, traduzindo, ficaria assim, né? Um sentimento, feeling, né? Sentimento. Um sentimento injusto, de desgosto por uma pessoa ou grupo, por causa, né? Because, por causa de raça, sexo ou religião, né? Race, sex ou religion, que no caso, prejudice, né? Prejudice, preconceito, certíssimo. Letra é mesmo. E o que sobrou, né? To frighten, hurt or threaten a person to cause to do something by making threats or insults or by using force. A gente traduz isso como, quer dizer, na verdade, frighten, às vezes está mais no sentido de assustar, às vezes pode estar no sentido de ameaçar também, mas é tipo assustar, ferir, né? Hurt é machucar. Threaten também está no sentido de ameaçar uma pessoa, porque, deixa eu ver, me perdi. É uma pessoa, né? E fazer threats também ameaças e insultos ou usando a força, ou através da força, a gente pode traduzir assim também. Caso for o que sobrou, era bullying mesmo, tá? Então, pronto, a sequência ficou C, A, F, B, E, D, tá? Coloquei aí qualquer coisa, se você não acompanhou, você completa. Pronto, então a gente vai, você pode passar para a página seguinte, que a gente tem agora a última parte do capítulo, né? O finalzinho do capítulo, que também vai ser atividade para a gente encerrar o capítulo sobre as condicionais. Que no caso é a página 34, tá? Que também vai ter atividade, óbvio que eu vou deixar para a semana, para ser feita. E diz o seguinte:
Eu vou traduzir logo, né? Use as imagens abaixo, identifique o problema social, as razões, né? Pode ser assim, as razões por que acontecem e apresente possíveis soluções para diminuir ou extingui-los, ou eliminá-los, né? Pode ser também eliminá-los, extingui-los, tanto faz. Então aqui a gente tem algumas imagens, a gente tem essa primeira imagem, né, de um garfo, já dá para ver que a gente trata de starvation, né, o hungry, a gente tem aí murder, que no caso é assassinato, a gente tem roubo. Então você vai identificar essas imagens, que elas estão presentes na página 30, que a gente já traduziu, e você vai simplesmente usar elas, falar qual é o problema e falar o que deve ser feito para combatê-lo, tá? Então, simples, você tem tempo para fazer. No caso, a da 34 também vai ficar para casa, que também é sobre pesquisa, então tem que fazer em casa mesmo, tá? E pronto, para encerrar, eu queria só comentar esses aspectos culturais, né? Como a gente já sabe, todo capítulo, né, de inglês, ele sempre encerra com esse tópico de aspectos culturais. Vamos lá. Os aspectos culturais diz o seguinte: The English, e no caso a página 35, tá? Página 35. The English language, the economy and trade, né, que a gente pode traduzir como o seguinte: a língua inglesa, a economia e o comércio, né? Trade, a gente pode traduzir de duas formas, né? A gente pode traduzir como comércio, ou a gente pode traduzir também como troca, tá? Comércio ou troca. Inclusive o verbo trade também é o verbo trocar. Até vou colocar aqui, tá? Pode ser que ajude. O verbo to trade é igual a trocar. Por isso que trade quer dizer comércio, né? Porque comércio, no fundo, é uma troca. E o que a gente tem? Começa assim o texto. Most national economies are becoming increasingly dependent on international trade, which accounts for more than 30% of world GDP, compared to 20% 2 decades ago. The common language required for such global transactions is overwhelmingly by English. Desculpa, English, não tem esse by. Tá? Aqui a gente traduz o seguinte, né? A maioria das economias nacionais estão se tornando cada vez mais dependentes do comércio internacional, que contabiliza mais de 30% esse GDP, ele equivale em português ao PIB, tá? É porque a sigla em inglês ela muda, mas PIB você sabe que é Produto Interno Bruto, tá? Que é tipo a renda, né? Todo que o país arrecada anualmente, geralmente, tá? É porque em inglês a sigla muda. Que contabiliza, né, mais de 30% do PIB mundial, comparado a 20% dos décadas atrás. Ou seja, os países estão cada vez mais internacionalizados. A gente percebe isso, né? O comércio está ficando internacional. A gente não compra mais coisa do país. Hoje a gente exporta coisa da China. A gente compra coisa da China, dos Estados Unidos, né? Por isso que os países, as economias, estão ficando dependentes do comércio internacional. Aí diz o seguinte: a língua comum exigida para tais transações globais é esmagadoramente, ou impressionantemente, ou predominantemente, o inglês. É isso aí, cara, Xiaomi, da China, né? E por mais que sejam o comércio com outros países, por mais que seja a China, né, que é um concorrente econômico dos Estados Unidos, até mesmo se for pegar aqueles aplicativos de venda, de compras de produtos online, até os produtos chineses estão em inglês. No caso, tem um aplicativo que é o AliExpress, não sei se vocês já usaram, se já viram, se já fizeram alguma compra, eu já fiz algumas pelo AliExpress. E é uma empresa chinesa, mas praticamente toda a interface do aplicativo, tudo é em inglês. Exatamente. Inclusive, a gente tem, por exemplo, outro muito famoso que é o Wish. O Wish, que no caso é americano. Né? A gente são tipo concorrentes, né? O Wish é tipo uma loja virtual americana e o AliExpress é chinesa. Mas todas elas são em inglês. Ou seja, aí aqui a gente meio que mistura as duas coisas que a gente aprendeu. O fato de o inglês ser a língua franca e o fato de o mundo hoje estar muito dependente do comércio. Então, é só somar um mais um, né? Se o mundo está dependendo do comércio, a língua franca é o inglês, então vamos usar o inglês para comunicar e vender as coisas, né? Pronto, esse é o Wish, tá? Mas ele às vezes ele vem muita coisa falsificada pelo Wish. Muita coisa. O AliExpress é um pouquinho mais confiável. Um pouquinho. Quem já fez pelo Wish sabe, tá? Às vezes você pede uma coisa, vem uma coisa nada a ver. O AliExpress é um pouquinho mais rigoroso com isso. Mas vamos lá, né? Tipo isso, cara. S10 Plus, R$300. Então vamos lá. Essa foi a primeira parte, tá? E aqui ele vai separar em, no caso, 3 tópicos, né? A gente tem o primeiro que diz o seguinte: Here are the reasons why English is so important in business, né? Ou seja, aqui são, essas são, né? Aqui estão as razões
por que o inglês é tão importante para os negócios, né? Então, a palavra business, se você quiser marcar aí, né? Business quer dizer negócio. Negócio, transação, qualquer coisa do tipo. A gente tem o primeiro aspecto, né? A better environment for business. Então, o inglês ele influencia no melhor ambiente, né? Environment quer dizer ambiente, no melhor ambiente de compra. Caso foi basicamente o que a gente acabou de falar. Que a gente poderia traduzir o resto do seguinte, né? Que países com alto nível de proficiência em inglês atuam melhor em importantes métricas, né? Vamos colocar assim, relacionadas à facilidade de fazer negócio. Exatamente. Então, geralmente os países, sobretudo os europeus, né, que você tem a língua inglesa, basicamente é quase a segunda língua oficial. Você tem um nível muito grande de língua inglesa, embora eles fazem, embora na França fala francês, a Alemanha é alemão, mas o inglês é tipo super difundido, né? E esses países que você tem os habitantes com a língua inglesa mais desenvolvida são mais acessíveis para venda internacional, porque as empresas olham e dizem, olha, aqui a gente pode jogar o nosso comércio ali, porque aquele povo, ele nos entende, ele sabe o nosso produto, ele conhece a linguagem do nosso produto, então vai facilitar. Por isso que o alto nível de inglês dos países, ele influencia também no comércio. O segundo aspecto diz o seguinte, the English language and economic development, ou seja, a língua inglesa e o desenvolvimento econômico. Então, a gente pode traduzir assim, para as economias, né, around the world, é tipo, as economias ao redor do mundo, né? Para as economias ao redor do mundo, quanto maior a proficiência em inglês, maiores os benefícios, né? Benefits. Também acabei de falar isso, né? Meio que foi meio que repetido, né? Falou a mesma coisa. Maiores os benefícios que vai facilitar a difusão dos teus produtos, né? Seja ele produto mesmo ou então produto audiovisual, né? Que no caso, por exemplo, tem muitos tipo, seriados que passam em inglês mesmo, por exemplo, na Escandinávia. Escandinávia é Suécia, Noruega, Finlândia. A programação muitas vezes é em inglês mesmo. Por mais que eles tenham o finlandês como língua, o norueguês, mas eles chegam lá, os produtos chegam em inglês, os seriados chegam em inglês, eles nem têm dublagem, muitas vezes. Então isso facilita bastante, né, a chegada desses produtos, né, que também podem ser audiovisuais. O tópico 3 diz o seguinte, the English language in less developed countries, ou seja, a língua inglesa em países menos desenvolvidos, ou em países de menor desenvolvimento. Que no caso, subentende-se Brasil, tá? Brasil, América, o Hemisfério Sul, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, praticamente todos os países do Hemisfério Sul são menos desenvolvidos, né? E são países que a gente chama de países de terceiro mundo. Então é longe do desenvolvimento. Aí diz o seguinte, a língua inglesa é também uma essencial parte do cenário econômico dos países menos desenvolvidos do mundo. De acordo com estimativas baseadas nos dados da Organização Mundial do Turismo, da Organização Mundial do Turismo, as chegadas de turistas internacionais nos países menos desenvolvidos cresceram, na verdade, né, de 4 milhões em 1995 para 25 milhões em 2014. Ou seja, isso aqui é interessante porque os países menos desenvolvidos, eles dependem muito do turismo. Não sei se você percebeu, por exemplo, o Brasil. Né? O Brasil não é um grande exportador de matéria-prima, ele não é um grande exportador de tecnologia mecânica. O Brasil não, o Brasil é agroexportador. Mas uma das coisas que o Brasil mais lucra é com o turismo, porque o pessoal quer viajar, quer ver o Cristo Redentor. Então, para esses países subdesenvolvidos como o nosso, o turismo, né, ainda é uma fonte muito influente de riqueza, de dinheiro, de renda para o país. Então, você poder receber e criar um ambiente aqui apto para receber turistas internacionais é bom para a economia local, né? Que o turista vai vir, ele vai chegar lá no mercado, ele vai comprar, e aquela compra, né, você está ajudando o comércio local, e assim você vai ajudando a economia do próprio país. Então, querendo ou não, os países menos envolvidos, eles dependem muito do turismo internacional. E no caso, nesse contexto, a língua inglesa ela vai influenciar, ela vai ajudar esses países menos envolvidos a receber esses turistas internacionais. Isso tem toda a lógica do mundo, né? Então, todo mundo é dependente da língua inglesa hoje, até economicamente falando. Né? Então, a língua inglesa tem um impacto econômico muito grande, principalmente nos países não muito desenvolvidos. Então, isso a gente pode até colocar, né? Mais uma razão de por que a gente deve estudar e se apropriar da língua inglesa, né? A gente já viu que ela é boa para a difusão do conhecimento, e aqui também, até para a economia, ela é importante, né, para a economia dos países.
Então, vamos lá, deixa eu olhar a hora aqui, eu acho que eu tô falando demais, espera. Pessoal, antes de eu explicar a próxima, alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre essa parte do texto, sobre esses aspectos culturais? Não? Ah, então tá ótimo. Então ficou claro, né, a questão da relação da língua inglesa com a economia, como é importante essa ligação. Então é isso aí, ótimo. No caso, para encerrar, vai ter, obviamente, eu vou deixar também essa última atividade do capítulo, que da página 35, que também vai ficar para casa, tá? Que diz o seguinte: escolha um dos problemas sociais abaixo. Letícia, vai ter muita coisa, tá? Para a gente encerrar o capítulo e já começar outro, tá? Então, assim, escolha um dos problemas sociais abaixo e tente escrever a solução para eles, tá? Então, a gente tem três, né? Racism, né? Racismo, cyberbullying, né? O cyberbullying, prejudice against fat people, que em português a gente traduz como preconceito contra pessoas obesas, tá? É porque fat é uma palavra meio feia em inglês, por mais que a gente não perceba, mas fat é tipo gorda, e não soa legal, tá? Mas é como se fosse isso. Você tem 3 problemas sociais: racismo, cyberbullying e preconceito contra pessoas acima do peso. Você vai escolher um deles e você vai escrever uma solução para eles. Aqui, nesse caso, você não tem uma exigência nessa questão de utilizar as condicionais, né? A exigência para utilizar as condicionais está só na atividade da página 33, que está escrito speak up, tá? Mas nessa daqui não, você pode fazer livremente, tá? É uma resposta pessoal, você deve fazer a frase como você achar melhor. Então vamos lá. Pronto, essa era a última parte do capítulo e eu queria só falar o seguinte, sobre... Cara, boa pergunta, cara. As coisas mudam o tempo inteiro. Eu tinha recebido algumas informações sobre a prova, só que elas mudaram. É tanto que agora eu nem dou muito mais a minha opinião sobre isso, porque às vezes alguns acontecimentos fazem o calendário mudar. Por exemplo, eu fiquei meio triste de saber que a prova, aquela bimestral que a gente tinha elaborado, ela vai ser descartada, né? Então, eu fiquei até triste porque eu tive muito trabalho para fazer aquilo, né? Então, cara, é isso aí, cara. Eu não posso dizer nada porque eu tenho medo de dar alguma informação desencontrada, porque mais tarde pode ser mudada. Então, por hora, eu prefiro nem falar, tá? Porque pode ser que mude alguma coisa e eu tô ficando receoso em relação a dizer essas coisas. Mas eu acho, né, isso é um chute, tá? Não levem isso como uma coisa certa e definida, mas provavelmente os simulados que começarem a ser feitos, eles vão meio que substituir, tá? A prova, pelo que tudo indica, tá? Então essas atividades que estão fazendo, também dos simulados, elas vão servir para colocar a nota da tua bimestral. Então isso é mais um motivo para tu não deixar a atividade em branco, tá bem? Porque eu tenho um registro, né, de todo mundo que entrega e muita gente não está entregando. Você vai ficar sem nota bimestral, né? Saiba disso, tá? Se você não está entregando nada, você pode até entregar, mesmo que seja atrasado, mas entrega as atividades. Então todas lá, e um monte de gente ainda não entregou, nem essa, nem da semana passada, alguns não entregaram. Vai ficar ruim pro seu lado, tá? Só avisando. Pronto, outra coisa. Pronto, João. Eu te dei uns carões na aula passada, tá? Que tu não tinha mandado nada. Cara, mas manda, tá? Assim, sobre a questão da aula da Paula, tá? Eu acho que ela havia falado para vocês que ela ia ter uma aula com vocês antes da sexta, que no caso seria essa de agora. Ela ia pegar essa de agora. Mas ela falou comigo ontem à noite e ela não pôde, por questões, né, pessoais mesmo, ela não pôde também me substituir, vir aqui no meu lugar, tá? Para retomar a aula dela. Então, por isso que provavelmente a aula que ela queria recompensar, a gente vai tentar adiar para a próxima semana. E a gente vai ver, tá? Mas isso é questão pessoal, não posso dizer nada, tá? Ela vem conforme como é que posso dizer, conforme as possibilidades dela, né? Se ela puder, ela vem, se não tiver algum problema, não tem nenhum problema, posso dar a minha aula normal, e depois ela compensa, tá? Pode ser lá para depois, depende de todo mundo. Pronto, é isso aí, pessoal. Vou já colocar aqui no Google Sala de Aula alguma dúvida, porque a aula já acabou de acabar. Pronto, já foi, tá? Pessoal, até mais, tá, pessoal? Entreguem as atividades, tá? Até.